Oi, irmãos, tudo bem? Começando aqui um novo estudo aqui. Hoje, até por ocasião da passagem agora da Páscoa, gostaria de falar sobre isso aí, para fugir um pouquinho daqueles assuntos que nós temos trazido e que são fora da linha, né? Aqueles assuntos que tratam de assuntos que não são doutrinários, mas são de conhecimento de mistérios da Bíblia, né? Não que eu os tenha abandonado, que realmente eu tenho um estudo longo aqui sobre isso, né? E tenho certeza que vai ser bastante revelador para os irmãos. Contudo, hoje eu gostaria de trazer esse estudo sobre a ceia para os irmãos, por ser, primeiro, mais rápido, né? E segundo, que vai trazer uma coisa nova, para um conhecimento novo. E eu dei por tema desse estudo que nós vamos fazer aqui, a cegueira da ambição. Isso realmente, nós estudando o texto ali, nós vamos perceber isso. Mas eu quero extrair desse texto alguma coisa que está imperceptível, que está ali, mas que muitas vezes a gente não vê. É aquela situação, né? Muitas vezes estuda um texto, né? Tira muitas lições, mas tem aquele outro que está numa camada mais profunda, né? Aquele que está subliminar ali dentro ali, e que necessita de uma atenção melhor para que nós possamos chegar a esse conhecimento. Todavia, eu vou iniciar o estudo falando daquilo que, pintando um quadro, né, de fundo, para os irmãos poderem entender, né, o problema que Jesus tinha nas mãos, né, naquele momento da ceia. E foi no momento da ceia em que ele resolveu descascar esse abacaxi que caiu na mão dele, ou melhor, que estava na mão dele, e ele sabia disso, mas ele tinha o momento certo para resolver e para descascar esse abacaxi, desculpa a expressão aí. Então, para nós começarmos o nosso estudo aqui sobre a ceia, né, nós temos que primeiro dar só um panozinho de fundo aqui. A ceia acontecia no mês de Nissan. Ela começava com a festa dos pães asmos, que durava uma semana, 7 dias, e logo no primeiro dia, no dia 14 de Nissan, era a Páscoa. Logo depois viria a festa das primícias, que onde Jesus ressuscitou. Mas as festas dos pães asmos demoravam até um pouco mais do que isso, como os irmãos poderão fazer a conta aí, né? Então, tendo isso de fundo, tinha chegado ali esse momento, a Páscoa. E para que nós possamos entender melhor, vamos começar a pintar esse quadro aí, né? Vamos primeiro aqui para Mateus, capítulo 26, a partir do verso 17, né, que fala justamente sobre a ceia aqui. E esse assunto é tão importante, é tão singular dentro da Bíblia, que ele não se furta em nenhum dos 4 evangelhos. Todos os 4 fazem menção dessa ceia, para tu ver a importância, para nós vermos a importância da ceia dentro do relato dos evangelhos, né? E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles entristeceram-se muito e começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu e disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas é daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que ele não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos de tomar e comer, este é o corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo que desde agora não bebereis do fruto da vida até aquele dia em que eu beba de novo no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Bom, uma vez lido esse texto, meus irmãos, lido rápido, inclusive, para ganhar tempo, né? Eu queria chamar a atenção dos irmãos para alguns detalhes sobre esse texto de Mateus. Primeiro detalhe, né, é que quem foi preparar a Páscoa foi os discípulos, e foram eles que foram a Jesus perguntar
onde prepararia. Jesus só deu orientação e eles foram e acharam, conforme a orientação de Jesus, o local onde ia ser feita a celebração. Ali prepararam a Páscoa, né? E conforme a orientação de Jesus. E chegada a tarde, no versículo 20, quero destacar isso aí para os irmãos, assentou-se à mesa com os 12. Ora, no versículo anterior diz assim: e os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Ou seja, os discípulos lá sozinhos, Jesus não estava presente, eles foram, prepararam tudinho, e quando chegou a tarde, a hora de comemoração, os discípulos já estavam lá, naquele cenáculo, aguardando Jesus para celebrar a Páscoa. Jesus entrou pela porta do cenáculo, foi até o seu lugar, ao centro da mesa, sentou-se naquela mesa aí. Guarde isso, tá ok? Então vamos continuar aqui, porque isso é importante nós guardarmos, para nós entendermos para onde nós estamos indo caminhar. Nós vamos ler que o relato de Marcos é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Agora, quando nós passamos desses dois, vamos para o Evangelho de Lucas. Lucas, ele vai nos mostrar uma situação nova que ocorreu ali dentro da ceia. Ele, nos seus escritos, ele nos apresenta aqui uma circunstância muito interessante que aconteceu aí dentro ali. Vou de novo no relato todo de Lucas 22, do capítulo 22, versículo de 7 a 27, né? Eu quero dar um destaque. Primeiro, antes desse fato novo que vai aparecer aqui, dar um destaque novo, como dei lá nos evangelhos de Mateus e está também em Marcos também. Então eles vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia dito. E prepararam a Páscoa. De novo, tá? Mostrando que foram os discípulos que foram lá e prepararam a Páscoa. Para tudo que era necessário para a realização da Páscoa. Mantenha isso em mente. Mais uma vez digo, né? E vamos... continuando aqui, o relato de Lucas, que é relativamente parecido com o relato de Mateus e Marcos, mas ele acrescenta um detalhe interessante, né, a partir do versículo 24. Vou começar aqui do 22 para contextualizar. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que dele está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído, falando de Judas, né? E começaram a perguntar entre si qual deles seria aquele que o havia de trair, ou que haveria de fazer isto, trair a Jesus. E o versículo seguinte diz o seguinte: e houve entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Bom, esse aqui é um problema, né? Eles estão ali no momento solene, no momento importante, no momento de intimidade, no momento de reverência, no momento de intimidade com Jesus, né? Era um momento que estava acontecendo ali, de grande importância para eles e para Jesus, e eles sabiam disso, mas no entanto tinha uma coisa que estava preocupando eles, né? Qual deles parecia ser o maior? Qual deles, né, parecia que tinha maior destaque? Qual deles era preferido de Jesus? Qual deles, né, alcançaria maior benefício, maior beneplácito de Jesus? Qual deles estaria mais próximo a Jesus? Que eles estavam preocupados com essa posição deles perante Jesus. Essa é uma preocupação com eles. Agora, interessante que essa preocupação deles não era uma preocupação nova, era uma preocupação antiga deles, né? Assim, o negócio já vinha correndo lá atrás. E o interessante também é que esse problema que acontecia com eles, esse litígio entre eles de qual seria deles o maior, né, era um problema que Jesus estava acompanhando, mas foi preterindo a solução desse problema até chegar esse momento, o momento da ceia, né? Então Lucas nos acrescenta esse detalhe para mostrar que havia entre eles justamente esse problema deles pensarem entre si qual deles seria o maior. E João vai nos dar uma outra pista bastante interessante, né, do que está acontecendo, e vai nos dar uma revelação extraordinária sobre esse assunto. Todavia, para que os irmãos possam contextualizar bem essa situação que estava acontecendo entre eles, para que nós possamos entender melhor o que vai acontecer em João, nessa nova revelação que João vai fazer, né? Vamos aqui deixa eu pegar o texto aqui, Lucas capítulo 9, verso 46, que diz o seguinte: e suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Ou seja, esse negócio que vinha lá de trás,
né? Eles, entre si, eles estavam pensando em qual deles poderia assumir uma posição melhor, qual deles tinha mais destaque, qual deles seria o melhor, qual deles poderia alcançar melhor posição, né, no reino de Jesus, ou junto a Jesus, qual deles seria o mais reconhecido por Jesus. E isso aí também aconteceu, nós vamos mais adiante um pouquinho, aqui em Marcos, voltando aqui ao Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos de 32 a 37. De fato, o que vai nos importar aqui é o de 35 a 37, mas para contextualizar e para que os irmãos possam entender o que está acontecendo, vamos ler aqui a partir do versículo 32, que diz o seguinte: E iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizavam, maravilhavam-se das atitudes de Jesus, dos milagres de Jesus, da autoridade de Jesus, mas seguiam-no atemorizados. Por que atemorizados? Porque estavam indo para Jerusalém, e eles sabiam que Jerusalém não era um bom lugar para ir naquele momento, que estavam todos querendo matar Jesus lá em Jerusalém, né? E estavam numa perseguição tremenda a Jesus, então estavam atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, Jesus reuniu os 12 atrás dele e começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir sobre Jesus, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Então Jesus está fazendo um relato das coisas graves que vão acontecer com ele, das coisas terríveis que vão acontecer com ele e que vai culminar na sua morte de maneira terrível. Isso Jesus está falando com eles aqui. Mas olha o que aconteceu no versículo 35. Ele estava, Jesus falando, de repente se aproximam dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E Jesus lhes disse: Que queres que vos faça? E eles disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha só, Jesus está falando da sua condenação, morte, da sua aflição, né? Do escárnio, né? De ser cuspido, de ser humilhado, de ser açoitado. Está falando de uma situação terrível e grave que vai acontecer, mas no entanto eles estão tão preocupados com sua posição junto ao reino, que eles pensam ser um reino político, com Jesus, né, que eles vão pedir a Jesus para um sentar à sua direita e outro à sua esquerda. Parece que Jesus estava falando de coisas alegres, de coisas boas, de coisas do reino, né? Não, Jesus estava falando de coisas graves e terríveis, e de repente eles interrompem Jesus para pedir um lugar à sua direita e outro à sua esquerda, né? E o que é mais grave ainda é que eles, naquela ânsia, naquele desejo, naquela ambição de chegar a uma situação de destaque junto a Jesus, de reconhecimento, de estar numa posição melhorada perante Jesus do seu reino, né? Eles não estavam nem se preocupando com seus colegas, com os outros discípulos. E isso, se você ver lá no versículo 41, aqui ainda de Marcos 10, versículo 41, diz o seguinte: E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Isso criou um problema até entre eles lá, porque eles também queriam uma situação de reconhecimento, uma situação de destaque, também queriam sair. E parece que nessa comitiva que seguia Jesus, também seguia, né, a mãe de Tiago e João, né, que foi lá também interceder pelos seus filhos junto a Jesus também, para que eles tivessem essa posição de destaque no reino de Jesus. Então isso criou esse problema, essa situação difícil com Jesus. Mas Jesus não tomou nenhuma providência, simplesmente ouviu o que eles falaram, né? Deu algumas palavras para ele lá, mas a solução para o problema mesmo, né, só veio acontecer bem depois aqui em João, porque João vai fazer o relato da ceia de uma forma bem diferente de todos os outros 3 evangelhos, né? Então vamos ler aqui para que nós tenhamos uma ideia aqui. Então vamos ler João capítulo 13, verso de 1 a 17, que diz, presta atenção nisso. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
E acabada a ceia, olha só, ele pulou todos aqueles detalhes do versículo dos relatos anteriores da ceia, pulou tudo. Ele foi direto em acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se. Aí começa o detalhe novo. Ele praticamente omitiu todo o restante da ceia, mas passou direto para esse detalhe, de tão importante que o detalhe era. Levantando-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou algo numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugou-lhes com a toalha com que estava cingido. Ora, que interessante. Se foram eles, os discípulos, que prepararam o local para a realização da ceia, foram eles que colocaram lá a bacia com a toalha, porque isso fazia parte da tradição judaica. Toda a festa que havia nas tradições judaicas lá, né, casamento, outras comemorações, noivado, mas, né, então sempre era contratado um escravo que era colocado à porta justamente para lavar os pés dos convidados que iam chegando. Então esse escravo era, por que era um escravo? Porque era um servo barato, era coisa baratinha. Ele ia lá, contratava, né, pagava ali e ele ficava ali na porta, né, a lavar os pés daquele que adentrariam aquele evento ali. Então os discípulos prepararam tudo, botaram a água ali naquela vasilha, botaram a toalha ali, entraram. Só que tinha um detalhe. Essa preocupação com os primeiros lugares, com posição, né, com destaque, né, em ter primazia, causou um problema entre eles, que eles começaram a buscar na mesa, começaram a gravar, a manter o seu lugar na mesa ali, né, de tal maneira que não perdesse os lugares de destaque na mesa junto a Jesus. Eles queriam justamente aqueles lugares mais próximos a Jesus. E nós vamos ver, o interessante é que a maioria dos discípulos eram jovens, e esses justamente pegaram os melhores lugares, os lugares mais próximos de Jesus, essencialmente. E Pedro, que era um dos mais velhos, né, ele ficou na ponta, decepcionado até, né, ele não conseguiu pegar um lugar de destaque lá, ficou mais na ponta, né, e ele ficou lá, né, e era uma coisa perceptível que ele realmente não gostou muito da posição que pegou, né, porque ele gostava, amava Jesus, queria ficar próximo a Jesus, mas não gozou dessa oportunidade naquele momento. Mas o mais interessante ainda é que Jesus chegou. Quando Jesus chegou na porta, certamente todos eles olharam para a porta e viram Jesus lá na porta. O interessante é que do lado de Jesus, ali na entrada da porta, estava a vasilha com água, estava a toalha ali preparada para lavar os pés, mas ninguém se levantou. Ninguém se levantou. Jesus entrou, cruzou o cenáculo, chegou à mesa, assentou-se ali no centro e começou a comemoração da Páscoa. Aí é que a coisa fica interessante. Por que eles não se levantaram? Porque ninguém estava pensando em se humilhar para ser servo. Todos estavam pensando em ser exaltado para ter destaque. Todos estavam pensando em alcançar posições. Todos estavam pensando em ser reconhecido de uma maneira melhor, de uma maneira mais destacada dos outros. Todos queriam alcançar uma posição no reino. Ninguém queria ser confundido com escravo. Ninguém queria ter aquela posição de escravo. Ninguém se levantou. Primeiro porque não queriam perder a sua posição, o seu sonho de chegar lá em cima. Não queriam se humilhar. E segundo, porque qualquer um deles teria medo de se levantar e perder até seu lugar se levantasse. O fato é que Jesus levantou, eles puseram a bacia lá, puseram a toalha lá, mas ninguém se levantou para lavar os pés de Jesus. Ninguém. Agora, interessante, eu vou ler um textinho aqui, uma caixa de texto está na minha Bíblia aqui, que diz o seguinte. Deixa eu pegar aqui, perdão. Está aqui. Está em João, aqui no capítulo 13, tem uma caixa de texto que diz assim: antes de começar esta refeição íntima com os seus discípulos, Jesus lhes deu uma lição de humildade. Em geral, eram os escravos que se encarregavam de lavar os pés dos hóspedes. Nessa passagem, Jesus, o hóspede de honra, veste-se como escravo e com uma toalha cingida começa a lavar os pés dos discípulos.
Interessante, né? Que ele, Jesus, que era o hóspede de honra, era aquele que devia ser honrado, era o principal, ninguém se levantou. Não tinha um escravo ali, mas nenhum dos seus discípulos ainda tinha aprendido aquela lição. Todos eles queriam destaque, mas ninguém queria se humilhar. Então, Jesus entrou, sentou, a toalha estava lá, a água estava lá, Jesus se levantou da mesa e, para mostrar total humildade, tirou a sua roupa, se cingiu na toalha e foi ele lavar os pés, né, dos discípulos, numa condição de escravo, de servo. Foi ele que foi lá e se levantou, quando deveria ser ele o honrado. No entanto, ele ensinou naquele momento, quebrando todos aqueles paradigmas de ser o maior, de ser o melhor, de ser o destacado, de ser o iluminado, de ser o principal perto de Jesus, de assumir posições mais elevadas perante Jesus. Ele, Jesus, assumiu a posição de servo e desceu nessa posição e foi fazer o serviço do escravo junto aos apóstolos. Bem, meus irmãos, diante de uma lição dessa, nós temos que comparar isso com a nossa vida e perceber que muitas vezes nós agimos como, muitas vezes não, a maioria das vezes, nós agimos como os discípulos. Nós imaginamos que nós temos algum valor. Nós imaginamos, às vezes, que nós chegamos a posições destacadas. Nós imaginamos que somos inteligentíssimos, que somos pessoas que não podem faltar, pessoas que alcançou um certo patamar de valor, né, que deve ter o seu reconhecimento. Nós, às vezes, pensamos que nós fazemos mais falta que outro, que nós somos mais importantes que outro, que o trabalho que nós fazemos é um trabalho que é mais destacado e merece um melhor reconhecimento. Mas não nos esquecemos de um detalhe, que nós não somos nada. Tudo isso quem faz é Deus. Se nós temos alguma coisa de valor, se há alguma coisa de valor em Deus, em nós, é Deus quem dá, é Deus quem coloca, é Deus que apura, é Deus quem depura, é Deus quem lapida, é Deus quem faz tudo. Nós só somos o quê? Vaso. Mas nós nos esquecemos disso. E quando nós nos esquecemos disso, a soberba sobe ao nosso coração, a ambição sobe ao nosso coração. E quando isso acontece, nós ficamos cegos. E cegos, nós não entendemos direito qual é a nossa verdadeira posição, quem nós somos de fato perante Deus. E quando nós nos esquecemos disso, nós continuamos por causa da soberba, por causa da nossa cegueira, achando que somos alguma coisa, quando nós já perdemos tudo. Perdemos tudo por causa da nossa cegueira, da nossa soberba, do nosso orgulho, da nossa ambição. Na realidade, não existe ninguém tão grande que não dependa totalmente de Deus. Porque esse alguém tão grande, ele tem que reconhecer que qualquer posição que ele assuma depende de Deus. E essa é a melhor posição do grande, é ser humilde, suficiente para entender que ele não é nada, ele não fez nada, e que Deus é que faz tudo, e que Deus é que usa ele como ferramenta. Ele se põe na mão de Deus, para que Deus possa usá-lo como ferramenta. Quando nós entendemos isso, aí sim, nós vamos ter utilidade para Deus. E foi isso que os discípulos teve que aprender naquele momento. Aquela lição que eles estavam precisando aprender desde momentos, desde instantes, desde tempos anteriores, no qual eles vinham ambicionando posições altas. E Jesus ensinou para eles que não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Ele não veio para assumir posições altas nesse mundo, mas veio para servir. Não veio para ser servido. Que isso fique de lição para as nossas vidas e que nós possamos aprender alguma coisa com isso. Meus irmãos, fica com Deus aí, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, até a próxima lição.